Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa quarta-feira, dia 19 de julho. O presidente Lula alertou os Estados Unidos e a Europa sobre a disputa por investimentos no Brasil, alegando que a América Latina é um mercado concorrido. De acordo com o líder brasileiro, a China pode ser um parceiro forte. Ao final da cúpula entre a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos e a União Europeia, em coletivo, o presidente Lula sinalizou que o Brasil abriu portas para os investidores. Mas, se as potências ocidentais não quiserem investir no Brasil, há outros países interessados em referência à influência da China. Uma das razões para a realização do encontro, que aconteceu nesta semana na Bélgica, foi a intenção dos europeus em estreitar laços entre a América Latina e Caribe e, assim, reduzir a influência chinesa na região. Ao fazer um balanço da viagem, Lula disse que o fato do Brasil participar da cúpula já mostra o interesse da União Europeia pela América Latina. Ele disse que saiu feliz com os resultados alcançados durante o encontro em relação às negociações com a Europa. E essa reunião da CELAC me deu a demonstração, e eu vou repetir, pela primeira vez, eu senti definitivamente a União Europeia interessada em voltar de verdade para a América Latina. Primeiro, pela questão do clima. Segundo, pela questão energética. Ou seja, a parte do mundo que pode produzir o hidrogênio verde que a Europa precisa é exatamente a nossa querida América do Sul. Então, eu acho que nós temos que aproveitar essa oportunidade. Eu saio daqui feliz, volto para o Brasil feliz, porque eu acho que nós conseguimos um intento muito grande, que foi restabelecer de forma madura as negociações com a União Europeia. O preço do gás natural vendido pela Petrobras a distribuidoras vai ficar mais barato a partir do dia 1º de agosto, de acordo com a estatal. O ajuste anunciado hoje representa uma redução média de 7,1% dos preços e faz parte de uma atualização trimestral prevista em contrato. Segundo a companhia, com mais essa diminuição, o gás natural vai acumular redução de aproximadamente 25% no ano. Ainda sobre economia, a balança comercial brasileira teve um salto de mais de 30% na primeira metade deste ano. O agronegócio e a produção de petróleo no pré-sal impulsionaram o crescimento. Com vendas turbinadas por grãos e petróleo, a estimativa é que o país deva fechar o ano exportando mais do que compra do exterior. E com isso, a balança comercial terá superávit recorde. O saldo positivo já somou 45 bilhões de dólares no primeiro semestre do ano. Um salto de 31,5% em 6 meses em relação ao mesmo período do ano passado. O boletim Focus do Banco Central, com as projeções de analistas do mercado financeiro, começou este mês projetando 64 bilhões de dólares em 2023. Mas a previsão subiu para 65 bilhões de dólares. Se isso se confirmar, será o terceiro ano seguido de superávit recorde, com o país exportando mais do que compra do exterior. Nos últimos anos, a melhora nos números do comércio exterior foi puxada pelo aumento do volume exportado e não dos preços. As cotações dos produtos mais vendidos pelo país, como soja e milho, vinham em queda este ano, mas a produção está em alta. Nos últimos dias, os preços internacionais voltaram a subir após a Rússia suspender o acordo que permitia à Ucrânia exportar grãos pelo Mar Negro. A invasão russa afetou as exportações da Ucrânia, um dos maiores produtores de alimentos da Europa. No Brasil, boa parte do alívio observado nos preços este ano tem vindo dos alimentos em meio à safra recorde. O governo federal autorizou a mudança de horário de expediente dos servidores públicos para acompanhar os jogos da seleção feminina na Copa da Austrália e Nova Zelândia. A medida já havia sido anunciada pela ministra do Esporte, Ana Moser, e foi oficializada por uma portaria assinada pela ministra Esther Dawicki, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. A nossa repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. Vamos ver. Olha só, nos dias em que o Jogo do Brasil começar às 7 horas da manhã, o expediente dos agentes públicos federais começará às 11.
ou seja, 2 horas depois do apito final da partida. E o mesmo vai acontecer quando os jogos começarem às 8 horas da manhã. O trabalho dos servidores começará ao meio-dia, 2 horas após o final do jogo. Mas isso é o que vai acontecer agora, nessa primeira fase da competição. Só que como essa medida anunciada pelo governo é facultativa, caberá ao servidor escolher se vai fazer o horário regular de trabalho ou se vai entrar nesse expediente em regime especial. Acontece que quem optar por assistir aos jogos deverá repor as horas não trabalhadas nesse período até o fim do ano. Caso contrário, vai sofrer descontos no salário. Já para os servidores estaduais e municipais, cada estado ou município terá de definir uma regra local para o expediente durante os jogos. E algumas empresas privadas também pretendem liberar seus funcionários para acompanhar as partidas, sendo que cada uma delas também terá suas próprias regras. A liberação para acompanhar os jogos da seleção no Mundial de Futebol já é muito comum na competição masculina. Só que essa é a primeira vez que a Copa Feminina segue esse padrão. O Brasil estreia na Copa da Austrália e Nova Zelândia no próximo dia 24 de julho, segunda-feira, às 8 horas da manhã, contra o Panamá. Agora, nos destaques internacionais, os veículos elétricos superaram as vendas dos carros movidos a diesel pela primeira vez na Europa. A União Europeia quer proibir os carros com novos motores de combustão nos próximos anos. Apesar disso, os carros a gasolina ainda seguem na liderança. Os dados são da Associação dos Fabricantes Europeus de Automóveis e foram divulgados hoje. Os veículos a gasolina e híbridos ainda lideram as vendas, mas com 158 mil. Os elétricos passaram de uma fatia de 10% para 15% do mercado em um ano. As vendas aumentaram especialmente na Alemanha, na Bélgica, na França e na Holanda. O avanço é impulsionado em especial pela Tesla, já que 1 em cada 5 veículos vendidos na Europa neste primeiro semestre é da marca, o equivalente a 137 mil carros. As vendas de carros elétricos da líder europeia Volkswagen dispararam cerca de 68%. O diesel continua em queda, afetado pelos baixos incentivos à compra e ao aumento dos preços dos combustíveis. Apesar disso, a gasolina ainda é a energia mais usada pelos veículos novos na União Europeia, com 36,3% das vendas em junho, um aumento de 11% alinhado com a melhoria global. E antes de encerrar, olha só essa história. Já imaginou sobreviver por tanto tempo comendo peixe cru e bebendo água da chuva? Descrito como um marinheiro experiente, o australiano Timothy Shaddock e sua cachorrinha foram encontrados após 2 meses à deriva no Oceano Pacífico. Timothy e o animalzinho de estimação chegaram ontem ao Porto do México sãos e salvos. Os dois foram resgatados pelo Grupo Mar, proprietário do atuneiro que os localizou a bordo de uma embarcação em alto mar. Tim Shaddock, de 54 anos, foi encontrado ao lado de sua cachorrinha Bela. Os náufragos haviam embarcado em um catamarã no mês de abril em La Paz, na Península Mexicana, para fazer uma viagem de quase 6 mil quilômetros até a Polinésia Francesa. A embarcação que estavam sofreu danos após uma forte tempestade no Pacífico Leste. Nas imagens divulgadas pelo Grupo Mar, Shaddock aparece com a barba grande, cabelo cheio e muito magro. Os dois passam bem e, por fim, o homem afirmou que só precisava comer bem e descansar. Olha, impressionante. Essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa e outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais.